Perspectiva. Desvendando o mistério da morte. Algumas pessoas podem pensar que é triste falar sobre este assunto, mas logo verão que não é a realidade quando as trevas que cercam a morte são iluminadas pela luz da palavra de Deus. Deus criou esta terra e fez o homem à imagem de Deus. Todos nós dependemos de Cristo, tanto para a vida física como para a vida espiritual. O pecado trouxe a morte à raça humana, mas Jesus Cristo trouxe vida e imortalidade através do Evangelho. A Bíblia nos ensina que a esperança da vida eterna é possível a todos os que aceitam plenamente a Cristo como seu Salvador pessoal. Examinemos o que a palavra de Deus diz a respeito do mistério da morte. Em primeiro lugar, consideremos quem possui a imortalidade. A palavra imortal é encontrada uma só vez nas Escrituras e refere-se a Deus. Leiamos esta passagem que encontra-se na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos.
A palavra imortalidade está usada 5 vezes nas Escrituras, mas nunca sugere a ideia de que nós temos imortalidade aqui neste mundo. Ao contrário, a Bíblia declara positivamente que a imortalidade será concedida por Deus aos seus filhos, por ocasião da ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar nas nuvens do céu. O apóstolo Paulo explicou: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Sim, os filhos de Deus receberão a imortalidade, mas somente no dia da ressurreição. Em outra parte, São Paulo declarou: transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da imortalidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Nascemos em um mundo de pecado, onde a morte, mais cedo ou mais tarde, reclama a todos. Unicamente Deus possui a imortalidade. Nossa esperança de imortalidade repousa na segunda vinda de Cristo, quando poderemos recebê-la em um momento como um dom de Deus. Os que recusam a salvação que se obtém por Jesus Cristo jamais possuirão a imortalidade. A vida eterna é o dom culminante do Evangelho e está reservada unicamente àqueles dos quais, disse São Paulo, dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Romanos capítulo 2, versículo 7. Obviamente, ninguém receberá a imortalidade antes da ocasião da volta de Jesus, quando se dará a ressurreição dos justos. Isto leva-nos a inquirir: foi o homem dotado de uma alma eternamente consciente? O primeiro homem, Adão, não tinha nenhuma alma até que Deus, na criação, soprou o fôlego de vida em seu corpo. Vamos ler o relato bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. A parte material do homem é feita do pó da terra. O primeiro homem só passou a viver quando Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas. Hoje nós vivemos só quando respiramos o oxigênio vivificador e comemos os alimentos que brotam da terra, de onde veio o homem. Deus não soprou no homem uma alma. Ele soprou a vida em um corpo e uma alma passou a existir. Os impulsos elétricos passaram rapidamente pelo sistema nervoso do homem quando Deus o tocou. Seus músculos reagiram, os pulmões se dilataram e contraíram. O homem respirou. O oxigênio foi absorvido em sua corrente sanguínea. Ele era agora um ser vivo, uma alma vivente. Não existia nenhuma alma vivente antes que Deus soprasse o fôlego da vida. Uma alma vivente só existe quando dá-se a união do corpo humano com o fôlego da vida. Nos originais das Escrituras, em hebraico e grego, há umas 1.700 referências às palavras que se traduzem por alma e espírito. Nenhuma vez em todas essas referências há a mais leve sugestão que a alma nunca morre, ou que é imortal, indestrutível ou eterna, ou que possui em si a imortalidade.
E nem é mencionado que os mortos são capazes de uma existência consciente, separada do corpo. Os animais respiram o mesmo fôlego de vida que Deus soprou no homem no princípio. Seriam então os homens como os animais? Longe disso, o homem foi feito à imagem de Deus. Possui inteligência e poder de escolha, o que os animais não têm. O que acontece quando o homem morre? Todos nós sabemos que a Bíblia diz a verdade quando declara que o corpo humano decompõe-se novamente em pó. Leiamos o que Deus disse ao homem quando este pecou: Tu és pó e ao pó tornarás. Assim como o corpo volta à terra e torna a ser pó, também o sopro de vida soprado por Deus é retirado. Deus retira a vida que dera ao homem e o homem morre. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, podemos ler: O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Notemos que o sopro de vida do homem e dos animais é o mesmo. No mesmo livro, capítulo 3, versículo 19, lemos: Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. A criação uniu o fôlego e o corpo, resultando uma alma vivente. A morte inverte o processo e separa o corpo do fôlego. Tanto o homem como os animais morrem e morrem da mesma maneira. Deus retira o fôlego de vida que havia dado da mesma maneira para animais e ao homem. Os animais e o homem morrem da mesma maneira. A Bíblia rejeita a teoria que ensina que o espírito do homem ou fôlego sobe ao céu por ocasião da morte, e o dos animais desce. Todos têm o mesmo alento, morrem da mesma maneira. Após a morte, o homem é consciente. A Bíblia ensina: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Salmos 146, versículo 4. Quão simples e claramente explica Deus a condição do homem na morte. Quando o homem morre, seu cérebro se deteriora. Depois da morte é impossível mais alguém pensar. O homem perde a consciência. Seus pensamentos morrem com ele. Vamos considerar mais alguns versos da Bíblia que explicam melhor este assunto. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salmo 115, versículo 17 nos diz: Os mortos não louvam ao Senhor. E São João capítulo 11, versículos 11 e 14, lemos: Nosso amigo Lázaro adormeceu, Lázaro morreu. Quando sobrevém a morte, cessa todo o pensamento e todo o sentimento. Adão não pensava nem sentia nada antes de soprar Deus em seu nariz o fôlego da vida. O mesmo aconteceu quando ele morreu, e Deus recebeu o sopro da vida. Conforme a Bíblia, o homem na morte passa a um permanente estado de inconsciência, no qual não é possível pensar ou sentir. Morte é cessação de vida, e não uma transição desta vida
a um estado mais avançado da existência. A palavra de Deus tem uma só resposta ao transgressor: certamente morrerás. Ele está em contradição com a palavra do enganador que disse: não morrerás. Desejamos crer em Deus ou preferimos dar atenção ao pai da mentira? A morte é um sono inconsciente, do qual o homem não desperta até que o seu Criador o chame novamente à vida, por ocasião da volta de Cristo. A pergunta mais importante agora é: como se consegue a vida eterna? A palavra de Deus declara que os justos irão todos juntos ao céu. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A recompensa de uma vida eterna na presença do Senhor é um dom que será dado a todos os justos na mesma ocasião. O apóstolo Paulo não esperava entrar no céu antes de nós, pois ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se o homem vai para o céu ou para o inferno quando morre, então o ensino bíblico de uma ressurreição geral na segunda vinda de Cristo é inexplicável e ilógico. Mas a realidade é que, quando morrem os homens, não vão para o céu ou para o inferno. Eles dormem em suas tumbas, aguardando o dia da ressurreição. Esta é a bendita esperança do cristão que ama a Bíblia. Segundo Apocalipse capítulo 20, haverá uma segunda ressurreição 1000 anos após esta primeira, que se dará por ocasião da vinda do Senhor Jesus a esta terra. Na primeira ressurreição, os justos, os que foram fiéis a Deus. Na segunda, ressuscitarão os injustos, aqueles que não quiserem se entregar a Deus e aceitar a salvação que Cristo oferece. Viverão outra vez para receber o castigo que merecem, que é a morte eterna. Em qual ressurreição tomaremos parte? Agora é o tempo de nós decidirmos. Os que aceitam os ensinos da palavra de Deus podem enfrentar a morte com serenidade, sem temor, e olhar para mais adiante, para aquele glorioso dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a morte será para sempre vencida.